Oi pessoal, vamos falar sobre fotografia? Hoje eu vou falar para vocês sobre fotografia preto e branco, que é uma grande paixão e que no começo da fotografia era a fotografia de todos. Na verdade, muito no começo, não demorou muito para começar a ser estudada, e a primeira fotografia colorida foi feita em 1861. Em 1905, mais ou menos, foi feito o primeiro filme colorido. E em 1935 o primeiro filme comercial da Kodak, colorido, mas só em 1960 que se populariza a fotografia em cor. E até aí era praticamente só fotografia preto e branco, e depois de 1860 ainda a fotografia preto e branco foi considerada por muito tempo aquela fotografia pura, a fotografia arte, né? O que foi mudando aos poucos, né? E hoje é uma questão de gosto. Existem pessoas que curtem fotografia preto e branco, curtem mais fotografia em cor, ou outras modalidades da fotografia e formas de tratamento da fotografia. Hoje em dia é muito amplo. Mas a fotografia preto e branco tem características interessantes, que é justamente a falta de cor, da cor, e o que isso faz para você pensar uma composição e como funciona a percepção. É basicamente a percepção de sombras e luzes. Então as linhas, então tudo isso acaba moldando uma forma de enxergar o mundo e de como você vai pensar. Não importa se é um lugar extremamente colorido, importa você pensar a relação das cores no sentido de tonalidades e as linhas, o sol, as pequenas diferenças de tons, a composição geral, onde está cada elemento, os pesos dos elementos, a importância dos elementos, e não a cor. Quando a cor também, quando você está usando a cor para compor, ela tem pesos muito fortes, né? Existem cores que têm pesos muito fortes que acabam atraindo naturalmente a atenção a ela, independente da força ou do peso do elemento em si, né? Então é um exercício interessante. Eu acho que mesmo para quem não é um seguidor da fotografia preto e branco, é um exercício interessante fotografar em preto e branco, justamente para ter essa diferente percepção, né? De você pensar a fotografia por linhas, composições, quadrantes e peso e importância do elemento em si. Mas claro, se você quer fotografar em cor, obviamente vai ser para você o mais importante, porque é uma fotografia diferente, exige muito exercício também para você justamente entender essa relação das cores. Interessante pensar que na fotografia preto e branco as cores têm importância, têm efeito. Por exemplo, o verde e o vermelho têm tons idênticos, né? Claro que depende do brilho, né, dessas cores. Mas dependendo de como você trabalha, o verde e o vermelho eles somem, você não percebe a diferença entre eles quando está em preto e branco. Então esse tipo de coisas é interessante você ir percebendo para você pensar como você vai dar profundidade ou volume, né, para sua fotografia. Um grande fotógrafo de preto e branco, Ansel Adams, fotógrafo de natureza, ele criou a teoria das zonas, né? E com isso ele levou a fotografia em preto e branco para uma coisa mais técnica, né? De como você pensar a fotometragem. Então ele era uma pessoa que as imagens eles pegavam todos os tons, né? Ele não tinha um branco total branco estourado e nem um preto totalmente estourado. Existia informação em toda a imagem, e ele criou essas zonas que vai de 0 a 10, onde 0 é o preto máximo, 10 é o branco totalmente branco, e o meio, né, o 5 seria o cinza médio. E tem essas subdivisões que vai de ponto em ponto, né? Quando você aumenta um ponto na sua fotometragem, são 10 pontos. Então, entre o branco total e o preto total, você consegue esquadrinhar como é a sua imagem, onde vai estar um cinza médio, um cinza mais claro, e ele fazia muito esse controle. Ele fotometrava a imagem toda e sabia onde vai ter um cinza mais claro, um cinza mais escuro, onde vai estar o preto, e ele sabe como controlar, e a partir daí ele decide qualquer fotometragem, sabendo que na hora da ampliação ele vai poder controlar
e fazer pequenas correções para chegar no resultado que ele precisa. Então ele tinha dito que ele fotometrava nas altas luzes e revelava para as baixas luzes, né? Então ele conseguia, no digital isso muda um pouco, mas uma forma de você ter controle, de saber que não vai ter nada estourado e você não vai perder nenhuma informação. Vale a pena ter essa consciência para você, no momento que você vai decidir a fotometragem, você saber que você não vai perder informação, porque tem informação que, apesar de ser RAW ou não ser RAW, você perde. Se você não tiver essa informação, não tem de onde tirar ela na hora de você trabalhar no Lightroom ou no Photoshop. Então, esse tipo de controle é interessante. E, claro, pensar nas composições, como Cartier-Bresson era um grande mestre, né, de fotografar só em preto e branco, Street Photography, que também é um belo exercício, e ele usava muito composições como regra de ouro, Fibonacci, essas relações, né, de tamanhos que dão um equilíbrio, né, bonito para a imagem. Ele acabava usando muito isso, gostava de não luzes muito duras, né? Acabava saindo muito para fotografar num dia nublado, para poder fotografar de qualquer ângulo e não ter muito problema, se está contra a luz, não importava isso para ele. O que mais importava era o momento, aquele momento decisivo, e também ter uma composição bacana, uma composição bem feita. Não era tanto a coisa uma sombra dura, não que ele não usasse, né? Ele tem fotos com sombras duras muito bonitas, mas não era a busca dele, né? Ele gostava de sair num dia nublado porque ele sabia que poderia fotografar em vários ângulos. Então vale o exercício, vale sair para fotografar em preto e branco, exercitar bastante esse olhar, lembrar que quando a câmera está fotometrando, ela fotografa pensando na regra das zonas, né, de Ansel Adams. Quando você fotometra no zero, né, no meio, ele está fotometrando um cinza médio, então exatamente no meio das zonas, né, os 5. E a partir daí, mais uns 4 pontos para cima, 4 ou 5 pontos para baixo, você tem o seu range de brancos e cinzas e pretos. E lembrando que do cinza médio, né, esse médio para cima e para baixo, é ideal você ficar até 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo, porque daí a diferença entre o preto que você vai ter, né, o cinza tão escuro e um branco tão claro, para o branco você praticamente não percebe. Então, em geral, 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo é uma boa forma de você ter uma ideia de onde você tem que ficar nos elementos que você queira que não estoure ou que não fique totalmente preto. É isso. Espero que vocês tenham gostado, curtam o canal, compartilhem, um forte abraço, tchau, tchau.